Ok, hoje nós vamos falar sobre torque. Nossa agenda é falar torque, cálculo do torque, sinal da rotação, várias forças, grandeza vetorial, material, atividades e problemas. Torque. Quando uma força externa atua sobre uma partícula, é a alteração do movimento que se dá na mesma direção da força. Quando ela é aplicada a corpos externos, o objeto pode se mover ou pode girar. Seja Fe a força do dinamômetro da esquerda, Fd a leitura do dinamômetro da direita, De a posição do dinamômetro da esquerda, Dd a posição do dinamômetro da direita, se percebe a seguinte relação, que a distância do dinamômetro da esquerda vezes o valor da força do dinamômetro da esquerda é proporcional ao valor da força do dinamômetro da direita vezes a distância do dinamômetro da direita. Outro ponto a ser analisado é se a inclinação do dinamômetro afeta os resultados. Nós vamos fazer um ensaio para verificar isso. Em vista dos resultados observados, pode-se definir uma nova grandeza física chamada torque, sendo que sua magnitude é expressa na forma torque igual produto da força vezes R vezes seno de θ. F é a magnitude da força aplicada, R é a distância do ponto de aplicação da força até o eixo, θ é o ângulo de inclinação entre a linha de força de ação da força e a reta que passa pelo eixo e pelo ponto de aplicação da força. A unidade de torque no Sistema Internacional de Unidades é Newton vezes metro, e a sua dimensão é a massa vezes comprimento ao quadrado, dividido pelo tempo ao quadrado. Cálculo do torque. Existem duas formas da gente calcular. Vamos lá, o primeiro. A primeira forma consiste em prolongar a reta, a linha de ação da força. Do ponto no eixo, traça-se uma reta perpendicular. Essa reta é chamada de braço e, portanto, o torque vai ser o produto da força com o braço. O método 2 consiste em considerar o comprimento da reta entre o ponto de aplicação da força e o eixo, porém a gente pega a força e projeta ela perpendicular a essa reta. Ambos os métodos fornecem. No caso de haver mais forças atuando no mesmo plano, o torque total é a soma dos torques de cada força aplicada ao objeto. Muito bem, vamos imaginar que eu tenho um vetor que sai do eixo, que é o ponto de aplicação da força, seja uma matriz. Tem coordenadas x, y, z. Por exemplo, x é 1, y é 2, z é 3, f. Vamos imaginar também um caso genérico, que a força tem 3 componentes. Vamos colocar aqui, por exemplo, 4, 5 e 6. Componente x, 4 newtons, 5 newtons no y. Componente z, 6 newtons. Ok. Então, para nós calcularmos o torque, vai ser. Então, eu venho aqui, procuro aqui produto externo, coloco aqui o vetor R, coloco o vetor F e dou igual. As unidades aqui a gente pode trocar, porque é newton vezes a unidade metro. Fico fora e está aqui o resultado. Material. Usaremos painel de força, 2 dinamômetros, 2 cabos, S-Met Studio, balança, peso, suporte de peso e régua metálica. Atividade. Monte o painel de força na horizontal, a régua metálica no painel de força, como mostrado na figura abaixo. Posicione a reta na horizontal no painel de força. Varie a posição do peso e mantenha os dinamômetros na vertical e a régua na reta horizontal. Anote o valor dos dinamômetros. Meça a massa do peso e do gancho. Elabore o gráfico. Resultado. O vídeo seguinte mostra o ensaio. Para cada posição do objeto, dê uma pausa e anote o valor da posição do objeto e dos dinamômetros. Então, nesse ensaio aqui, nós estamos alinhando a barra, colocando peso aqui, e podemos fazer a leitura no vídeo. Então, o processo sempre consiste em garantir que essa barra fique aproximadamente alinhado com essa linha. Mudamos de posição.
É um ensaio bem lento. E o maior trabalho aqui é manter alinhada e sempre conferir na câmera se tem um foco. Você vê que toda hora tem que fazer uma conferência do alinhamento. Eu tenho que olhar a câmera, ver se a imagem não está desfocada. Assim eu consigo garantir que isso lá, no ensaio você fazendo em casa, você possa conferir as medidas. Estamos quase já no final do ensaio. Já estamos no finzinho. Nós gravamos esse vídeo aqui para que vocês possam ter uma ideia da como se faz a medida aqui do torque nesse ensaio. Aqui agora eu ligo essa balança e vou pôr esse peso aqui com o suporte para que a gente tenha a leitura aqui da sua massa. Conclusão: torque é uma grandeza física vetorial que, aplicada a corpos extensos, pode ocasionar a rotação deles. A unidade é Newton. Muito bem, então aqui nessa coluna tem os valores do peso, aqui da força do dinamômetro da esquerda e aqui os dinamômetros da direita. Aqui embaixo eu defini o comprimento da barra
massa do peso com o gancho e aceleração da gravidade. Então, nessa coluna, eu vou calcular o torque do peso, mg, vezes o d. Sua unidade vai ser Newton vezes metro. Então, é igual a massa. Eu vou travar ela, como ela está em gramas, dividido por 1000, vezes a aceleração da gravidade. Também travo ela, vezes d. Como ela está em milímetros, dividido por 1000. Clico e arrasto. Então, só conferindo. Perfeito. Na próxima coluna, agora, eu vou fazer o torque do dinamômetro da esquerda. Então, é o FE vezes o comprimento da barra dividido por 2. Então, é igual o valor do FE, que está em newtons, vezes o comprimento da barra. Eu tenho que apertar um F4. Como ela está em milímetros, eu divido por 1000, divido por 2. A unidade é aqui, esqueci de colocar, é newton vezes metro. Seleciono e arrasto até o final. Perfeito. Em seguida, eu vou fazer o cálculo do outro torque aqui. É o FD do outro dinamômetro aqui, vezes L dividido por 2. Também a sua unidade é newton vezes metro. Então, vamos aqui. Pego o valor do FD, já está em newton, vezes o L, está aqui. Travo ele, divido por 1000, que está em milímetros, divido por 2. Seleciono e arrasto até o final. Ok? Então, essa é a primeira parte que nós fazemos da nossa tabulação. Bom, agora que nós já temos os 3 torques aqui, vamos olhar o seguinte. Nós temos o dinamômetro da direita, que faz a barra girar nesse sentido. O peso que está do lado esquerdo também faz girar nesse sentido. Então, aqui eu vou chamar de torque 1, que vai estar na unidade newton vezes metro, vai ser igual esse valor desse daqui, da direita, mais o valor do peso. Ok? E nós vamos somar eles até lá o final. O outro torque que nós temos, que podemos chamar de T2, a unidade newton vezes metro, é só o dinamômetro da esquerda. Então eu vou copiar e vou colar ele aqui. Vamos colar diferente, colar apenas valores. Pronto, está aqui. Ok. Então nós temos aqui, agora vamos fazer, para a gente analisar os dados, eu vou inserir um gráfico, vamos colocar ele aqui, botão da direita, selecionar os dados, vamos adicionar. Aqui eu vou dar o nome de correlação. Os valores de x eu vou escolher os T1 e os valores de y eu vou escolher T2. Ok. Dou um ok. Perceba o seguinte que nós temos aqui, os gráficos vão de 0,18, então eu vou colocar aqui. Perfeito? Então agora a gente pode selecionar esses dados aqui, botão da direita, adicionar linha de tendência linear, definir intersecção zero e exibir a equação do gráfico. Ao fazer isso daí, então a gente percebe que aqui o valor é bem próximo de 1, o que mostra que, né, a expressão de torque, né, está nesse ensaio, conseguimos mostrar que o torque do dinamômetro da direita mais o torque do peso que a gente colocou na regra é aproximadamente igual ao torque da esquerda. Conclusão: torque é uma grandeza física vetorial que, aplicada a corpos extensos, pode ocasionar a rotação deles. A unidade é newton vezes metro. Vimos duas técnicas para calcular o torque da força. O ensaio realizado aqui mostra que os dados estão consistentes. Muito bem, vamos pegar aqui esse problema. A roda de um carro tem um raio de 0,35 metros. E há um torque de 295 newton vezes metro.
de forma que ela não patina no piso da estrada. Uma vez que a roda não escorrega, a estrada deve estar aplicando uma força de atrito estática. Além disso, o carro tem uma velocidade constante. Qual é a magnitude? Então, nós temos que torque é força vezes o braço. Portanto, a força vai ser o torque dividido pelo raio. E, portanto, nós temos aí uma força de 842,8571 newtons. Uma pessoa instala uma vela de ignição em seu carro e o manual especifica que deve ser apertado a um torque que tem uma magnitude de 45 Nm. Considerando que o ponto de aplicação da força até a vela é de 0,28 metros e que o ângulo entre a linha de ação de força e a linha que passa pela vela e pelo ponto de aplicação da força é de 130 graus, calcule a magnitude da força F. Muito bem, então nós temos aqui 3 dados. Primeiro é o torque. Então nós vamos definir o torque como sendo 45 newtons vezes metro. Esse é o torque. Muito bem. Aí nós temos o raio. O raio aqui é 0,28 metros. E nós temos o ângulo, que é 130 graus. Então nós temos aqui. Aí nós temos que lembrar da definição de torque. Torque é RF seno θ. O problema pede para achar a força. Então a força vai ser o torque dividido por o R vezes o seno de θ. E aí quando a gente dá o resultado, aqui nós temos o valor da força. Seja a força F dada por esse vetor, 2i menos 4j mais 6k, em newtons, e R, o vetor posição, do ponto de aplicação da força, 2i mais meio j menos k em metros. Calcule o torque. Bom, nós temos que lembrar que aí a definição de torque, o produto vetorial, então a gente pega aqui o produto externo, coloca o vetor R e o F. Perfeito? Então nós vamos definir primeiro o vetor R aqui. O vetor R tem as coordenadas 2, 0,5 e menos 1. A unidade aqui em metros. O vetor F também é um vetor. Okay? Então, a gente usa a representação matricial aqui. Vamos colocar aqui 2i menos 4 mais 6. E a unidade aqui, newtons. Então, aqui nós colocamos o vetor R e aqui a gente coloca o vetor F. E dou um igual. Aqui nós vamos trocar a unidade para ficar newton vezes metro. Clico fora e aí nós temos o resultado. Problema 4. A vara de pesca na figura abaixo faz um ângulo de 20 graus com a horizontal. Qual é o torque exercido pelos peixes, considerando o eixo como sendo a mão do pescador? A vara de pesca na figura abaixo faz um ângulo de 20 graus com a horizontal. Qual é o torque exercido pelos peixes, considerando o eixo como sendo a mão do pescador? Muito bem, nós temos aqui essa distância, que eu vou definir como sendo 2 metros. Nós temos a força definida ali, que é de 100 newtons. Nós temos aqui o ângulo, lembrando que o ângulo entre as duas entre as R e o F é 20 graus mais 37 graus. E aí a gente usa a definição. Torque é igual a distância vezes a força vezes o seno do ângulo. E aí a gente troca aqui a unidade. Prontinho. E aqui nós temos o resultado.
Uma pessoa quer remover o parafuso sextavado da roda do automóvel aplicando uma força vertical de 40 newtons no ponto A da chave. Verifique se ela conseguirá realizar essa tarefa, sabendo que é necessário um torque inicial de 18 Nm em relação ao eixo para desapertar o parafuso. Dados: AC 0,3 e AD 0,5. Muito bem, então nós vamos definir o valor da força, 40 newtons. Vamos definir AC, 0,3 metros, e vamos definir AD, 0,5 metros. Muito bem, o que eu preciso aqui, usando a definição para calcular o torque, é a força vezes braço, que é o CD. Então nós vamos calcular que CD, é um triângulo retângulo, então CD é a raiz quadrada de AD elevado ao quadrado menos AC elevado ao quadrado. O resultado está aqui, né, do braço CD. Então o torque que a pessoa vai estar aplicando com essas condições vai ser a força vezes CD. O resultado está aqui, vamos transformar a unidade em newton vezes metro. O torque produzido pela pessoa é 16 newtons. E como o torque necessário para soltar o parafuso é 18, ela não vai conseguir soltar a roda. Ok, espero que tenha gostado dessa aula e leia a apostila para entender melhor o conceito sobre torque. Até mais!